jeito certo, né, da gente lidar com essa sexualidade na adolescência, o jeito certo é a gente encarando, não é a gente fugindo, não é a gente desqualificando, né? Não é a gente fugindo das perguntas, não é a gente apostando, sabe, que o meu sempre fala, apostando na esperança, apostando, sabe, na prevenção, na prevenção da esperança, esperando que o seu filho, ele de fato, ou a sua filha, ela de fato tenha responsabilidade e que, sabe, use um método contraceptivo ou que não tenha uma relação de risco, que a sua filha, sabe, na esperança que a sua filha não caia num relacionamento abusivo, ou que o seu filho, sabe, ele não caia num golpe da barriga, ou que a sua filha ou o seu filho, eles, sabe, façam e sejam aquilo exatamente que você tem na sua cabeça, sem você nunca ter conversado com ele ou com ela, ou passado para eles o que é que você pensa, ou como você encara a sexualidade na vida deles, não é? Então, gente, vamos olhar para os nossos filhos, vamos, sabe, falar com eles sobre sexualidade, vamos perceber quais são as necessidades que eles têm, o que é que eles estão precisando de nós mães e de nós pais, né? Não é só a mãe, o pai também fazendo parte desse tipo, né, de contexto. Uma coisa que a gente, para poder, né, fazer isso acontecer, uma coisa bem fácil que para a gente poder começar a fazer isso, uma, como eu já falei, convida ele para assistir a uma live ou a essa live que eu falo da importância da sexualidade na vida do adolescente. E uma outra coisa é começar a falar, né? Convidá-lo para começar a falar. E por onde? Marlena, ele vai falar, ou como eu já vi aqui vocês também colocando, Marlena, por onde é que eu vou começar a falar? Não tem coisa melhor do que a gente começar a falar contando histórias da nossa adolescência. Começa por você. Começa contando para o seu filho ou para a sua filha, né, sobre você. Você pode até também puxar ele para a conversa, experimenta contar na mesa, na hora do almoço, não precisa ser uma coisa assim formal, pode ser na hora do almoço mesmo, né? Quanto mais informal for essa conversa, aliás, melhor. É isso que eu trago sempre, né, no meu curso Papo Firme, mostrando um jeito informal de como é que a gente pode fazer essa conversa com os nossos filhos. E aí, o que a gente vai fazer? Nessa hora, você pode puxar uma conversa, sabe, assim na mesa, como quem não quer nada, contando, agora lembrei de quando a gente começou a namorar. E começa a contar para os seus filhos como foi que você começou a namorar com o pai deles. Quem sabe ele, nessa hora, ele entra e também ele vai participar da conversa, vai contar o lado dele, né, da história. E quando for o lado dele da história, nessa hora, ele está falando sobre sexualidade. Ele está conversando, né, com o filho sobre sexualidade, até sem perceber. Às vezes a gente acha que é um bicho de sete cabeças, mas é uma coisa que pode ser tão fácil quanto essa. Contar uma história. Conta uma história da vida de vocês. Se exponham para que eles para que seus filhos tenham confiança em você. Quando ele vê que você contou, como foi que você viveu, e não só conta o lado bom, pode contar o lado engraçado, pode contar o lado que não deu certo, isso vai aproximar você dos seus filhos, não é? E pode ser uma história, se você não quiser contar uma história sua, ou uma história com o seu marido, conta uma história de alguém que vocês conheçam e que não tem problema nenhum você contar, ou mesmo, sabe, de uma terceira pessoa, que nem seja, né, do conhecimento de vocês todos, que nem seja do conhecimento próximo de vocês, mas conta e faz um comentário, porque isso vai ajudar o seu marido a participar da conversa e ele vê que isso não é um bicho de sete cabeças, como também vai ajudar o seu filho e a sua filha, né, a ver que podem conversar com vocês sobre isso.